Bem-vindos ao Coffee Break desta semana e eu esta semana estou com Gil Azevedo, que é o diretor executivo da Fábrica de Unicórnios, aquela que para muitos, ou para alguns, foi também um dos balanços que fez que Carlos Moedas ganhasse a Câmara de Lisboa, um homem que já vinha com este background das startups, chega a Lisboa e faz com que a sua promessa seja cumprida. É disso mesmo que vamos falar, não da promessa do Presidente da Câmara, mas daquilo que o Unicorn Factory tem sido importante para o ecossistema das startups em Portugal. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá Gil, muito obrigado por ter acedido a esta conversa. Exatamente para fazermos aqui um bocadinho, 2 anos e meio, não é? Que existe. Não lhe vou pedir não lhe vou pedir um balanço, mas conversarmos um bocadinho aqui à volta deste ecossistema de startups. Houve aqui uma promessa muito grande que isto seria importante para Lisboa. E a minha pergunta é, 2 anos e meio, a minha primeira pergunta é o quão tem sido importante para Lisboa a Fábrica de Unicórnios? É um projeto que de facto tem sido aqui transformador do ecossistema de Lisboa, mas também nacional. Portanto, é um projeto que começou em outubro de 2022, portanto, praticamente 2 anos e meio, mas ainda não lá chegámos, ainda temos aqui algum tempo para ainda fazer mais atividades. Mas é um programa, é um projeto que vem de facto catapultar o empreendedorismo nacional para níveis internacionais. Portanto, até então o ecossistema português sempre foi muito de pequenas startups e portanto este projeto vem aqui dar uma dimensão ao ecossistema e dar aqui um passo em frente de forma a conseguir começar a ter aqui startups com um impacto internacional grande e começar também a criar aquilo que vão ser as startups do futuro, trabalhar também com as universidades, trabalhar também com as escolas, por forma a criar aqui toda uma mentalidade mais empreendedora, mais inovadora, que é essencial não só para o ecossistema de inovação, mas também para o futuro do país como um todo. Nestes últimos meses, e vamos ver aqui ao resumo, há um conjunto de atividades que tem acontecido que é praticamente constante. Sob a sua liderança, o Unicórnio de Lisboa não falha. Há sempre atividade, há sempre qualquer coisa a acontecer. Vamos nos restringir aos últimos, estamos aqui no final do primeiro trimestre. Sim. Este primeiro trimestre em termos de atividade, para que todos percebam quais foram as principais atividades que desenrolou. Para além de receber o presidente francês, com impacto para as empresas, quais foram as principais atividades que teve? Então, nós temos aqui 5 grandes áreas. Temos uma área de incubação, onde recebemos startups numa fase inicial, e agora no primeiro trimestre recebemos o primeiro grupo de 50 startups. Para dar uma ideia de dimensão, nós temos 4 grupos por ano. Até 2022 recebíamos 50 startups por ano. Este ano, só no primeiro trimestre, recebemos 50 neste programa de incubação. Temos um programa de scaling up que ajuda as startups a internacionalizarem-se e aqui hoje arranca mais uma fase com 10 novas scale-ups, que ao todo faz que já apoiámos 58 scale-ups nos últimos 2 anos e meio a internacionalizarem-se. Depois temos uma área internacional, onde aqui o momento alto de facto foi termos recebido aqui o Presidente Macron e a próprio pedido da Embaixada Francesa para virem conhecer o projeto, mas não só, nós já fizemos um evento com a Embaixada do Reino Unido, estamos a receber delegações da Holanda, da Alemanha, de Cabo Verde, portanto é um projeto que tem sido aqui um projeto de bandeira muito grande para o ecossistema nacional a nível internacional. Depois temos a parte do empreendedorismo jovem, onde pela primeira vez conseguimos juntar 3 universidades públicas e uma privada, portanto a Nova, o Técnico e a Católica, a juntarem-se, a fazerem um programa em conjunto connosco para dinamizar o empreendedorismo jovem e apoiarmos estudantes universitários, e que vai ser lançado também esta semana. E temos depois, por fim, os Innovation Hubs, que são os espaços de inovação e os bairros de inovação, em que aqui, até o final do ano passado, lançámos 4 hubs num espaço de 12 meses.
Anunciámos também já um 5º hub com a Ordem dos Engenheiros, que é o Engineers Hub, por forma a apoiar engenheiros a lançarem as suas ideias. Portanto, se olharmos aqui para os primeiros 3 meses do ano, de facto, em todas as áreas tivemos aqui trabalho muito significativo e com um impacto muito grande para a cidade e para o país. Eu acredito que quem está, como a Gila, a desenvolver este conjunto de projetos é de facto prazeroso ver as coisas a mexer, as coisas a andar, os hubs a abrir, mas no que toca a resultados concretos, o que é que as empresas, das startups que já foram lançadas nestes anos e meio, já consegue olhar, ou ainda é cedo, para resultados reais no impacto do desenvolvimento dessas empresas, na internacionalização, que é algo que já vamos falar, que também aposta muito. Tem havido um retorno para essas empresas, no fundo, provocado pela vossa atividade? Certo. E aqui eu dividiria o impacto em 2 áreas. Aquilo que tem sido a atração de projetos internacionais para a cidade, e aqui tivemos mais de 70 projetos internacionais tecnológicos a instalarem-se na cidade, dos quais 14 unicórnios internacionais, e portanto demonstra bem a atratividade que a cidade está a ter e com a nossa promoção por Portugal e por Lisboa no mapa internacional, e depois daquele impacto nas startups portuguesas. E aqui, mais uma vez, eu falo em dimensão. Portanto, nós, o ano 2024, apoiámos 250 novas startups e scale-ups. Anteriormente, em 2022, só para dar um termo de comparação, apoiámos só 50. Portanto, permite entender aqui, de facto, o impacto que estamos a ter a apoiar novas startups. E depois a pergunta pode ser, mas então este apoio traduz em quê? E um outro indicador que eu gosto muito de falar é as rondas de financiamento. Portanto, se olharmos para as rondas de financiamento que houve em Portugal o ano passado, mais de 50% foram de startups apoiadas pela Unicorn Factory Lisboa. Portanto, nós de facto estamos a conseguir fazer chegar fundos, conseguir apoiar as startups a levantarem capital, por forma a continuarem a crescer. E depois, quando olhamos para as startups que estão connosco, também aqui nos últimos 2 anos, o valor de capital levantado é muito significativo. Estamos a falar de mais de 600 milhões de euros. Portanto, é um valor muito alto e que permite dinamizar muito a inovação em Portugal. Uma das vossas apostas é também na agenda internacional, ou seja, há uma agenda internacional de Web Summit que é em Portugal, mas que também há noutros países, não só o Web Summit, há um conjunto de outros eventos que chamam as empresas a mostrar as suas capacidades, e eu tenho reparado que isso tem tido um impacto forte nas vossas startups, no vosso ecossistema. As startups têm não só ido convosco a essas feiras internacionais e trazido resultados. Pronto, é uma área que de facto temos apostado muito, porque é a forma de demonstrar a inovação portuguesa fora de portas. E se queremos ter aqui startups e queremos ter empresas que tenham uma dimensão internacional, elas têm de ser capazes de serem conhecidas e conseguirem se expandir. Portanto, nós no ano passado fomos a 8 feiras internacionais, onde levámos em todas elas startups nossas, e em todas elas houve oportunidades de negócio, houve oportunidades de fazer parcerias, fazer pilotos, e portanto o feedback que temos tido das startups nestes eventos que temos ido é muito positivo, e temos casos concretos de rondas e de clientes que têm sido anunciados com base neste trabalho. Mas também não só, também permite posicionar mais uma vez a marca Portugal e a marca Lisboa além portas. E portanto, quando nós vamos ao Web Summit do Brasil, quando vamos ao Web Summit do Qatar, fomos ao JTEX no Dubai, fomos ao Slush, que é uma das grandes feiras também a nível da Europa, na Finlândia, temos cada vez mais delegações internacionais, startups internacionais a quererem conhecer o projeto e a quererem saber como é que nós os podemos apoiar e como é que Portugal e como é que eles podem vir para cá. E resulta naqueles números que referi há pouco, em que mais de 70 empresas tecnológicas abriram cá escritórios. Falando um bocadinho, porque não podemos ignorar, no caminho do Unicorn nasce o Innovation Hub do Beato, em que uma obra que demorou algum tempo, mas que se conseguiu construir e que se conseguiu fazer. Existem sempre, como os velhos do Restelo e os céticos, que dizem que aquilo podia ser aproveitado para outra coisa. Tem sido de facto proveitoso, ou seja, eu sei que têm conseguido um conjunto grande de empresas que estão ali agora alojadas. Sim, portanto nós conseguimos nos últimos 2 anos abrir
a primeira fase do projeto, que é mais de um terço do espaço físico, portanto aquilo, estamos a falar numa área que são 18 edifícios, portanto neste momento temos 7 edifícios já em pleno funcionamento, temos ocupação total, portanto todos os espaços estão neste momento ocupados, temos muitas empresas a quererem se instalar lá e serve de facto como uma bandeira da cidade para o empreendedorismo, e não só, portanto, para toda a parte de inovação, toda a parte de criação de novos modelos de negócio, ter aquele espaço. E aquele espaço também permite dinamizar uma zona da cidade que tem estado um pouco atrás de outras áreas. Portanto, aquela zona do Beato, se pensarmos, temos o centro turístico ali da Baixa, e depois temos ali o centro moderno do Parque das Nações e ali no meio ali aquele buraco. Portanto, este projeto vem de facto dar ali um coração a toda aquela área e cada vez mais vemos os projetos à volta, aquela área à volta a desenvolver-se, novos restaurantes a abrirem, novas pessoas a aparecerem, novos postos de trabalho a serem criados. Então, neste momento já temos mais de 1000 postos de trabalho criados só ali no Beato, que vem dinamizar toda aquela zona e todo aquele comércio e todo aquele bairro. Olhando para o futuro, o que é que estão a preparar? Portanto, aqui a nossa ambição é sempre muito grande. Nós acreditamos que Portugal e Lisboa podem ter aqui um papel muito relevante a nível internacional dentro da inovação e acreditamos que a inovação é um dos grandes pilares de desenvolvimento da economia a nível mundial para daqui para a frente. Aliás, se olharmos para as notícias, cada vez fala-se mais da inovação e como é que a Europa pode inovar. A Europa tem ficado um pouco para trás quando comparamos com os Estados Unidos, quando comparamos com a China, quando comparamos até com o Médio Oriente, mas agora, fruto aqui deste novo contexto internacional, vemos os líderes europeus a assumirem a necessidade da Europa de ter que ser autónoma, ser capaz de inovar. Mais que inovar, ser autónomo. Exatamente. E, portanto, nós temos essa vantagem. Começámos já um projeto que já tem 2 anos e cerca e meio de existência, que está a colocar já uma série de hubs de inovação, apoiar as startups, a atrair startups, a atrair investimento, para conseguirmos ter aqui um centro que possa competir e possa colaborar com outras grandes cidades europeias. Daqui a nossa visão agora é o Unicorn Factory Lisboa ser uma marca de facto internacional, uma marca que possa promover a inovação de Portugal e de Lisboa dentro da Europa e que possa colaborar com outras organizações e com outros países, por forma a criar aqui uma rede europeia de inovação em que a Unicorn Factory possa ter aqui um papel muito relevante e as startups que pertencem e que são apoiadas pela Unicorn Factory Lisboa terem acesso a um mercado muito maior. Essa missão é decorrer agora, é o que está neste momento a ser feito. Nos próximos meses, estamos aqui, saímos do primeiro trimestre, vamos ter um conjunto de eventos, portanto, até chegar a novembro ao Op Summit, vão ter também com certeza, um conjunto de missões internacionais, portanto, continuar a perseguir os vossos objetivos e tentar atrair cada vez mais para contribuir para uma inovação maior na Europa. Da sua experiência, daquilo que olha, porque startups estão também as novas gerações, ou seja, a grande maioria são as novas gerações de inovadores e de empreendedores e de futuro. É possível, acredita, não é possível, não sabemos, mas acredita que a Europa pode dar este boost que tanto se fala nestes últimos dias de inovação. É possível mesmo acreditarmos que a Europa pode ter uma palavra a dizer na inovação tecnológica? Se pensarmos em talento, a Europa está a par, se não melhor, que as outras regiões. Portanto, nós temos essa capacidade intrínseca de inovar. Temos conhecimento, temos capacidade financeira. Portanto, é necessário, a nível da regulação, poder criar espaço para que se possa inovar e que se possa criar na Europa. Portanto, pode. No entanto, vai haver aqui necessidade a nível europeu, a nível dos decisores políticos, poderem criar essas condições. Porque o que acontece muitas vezes, e que tem acontecido muito, é este talento europeu depois acabar por emigrar para outras geografias para inovar. Portanto, temos que ser capazes de criar essas condições e, criando essas condições, tenho absoluta certeza que a Europa pode assumir aqui um papel. Pode ser autónoma, usando a palavra que estávamos a falar há pouco, e pode
voltar a ser aqui uma potência a nível de inovação. Mas há muito trabalho a ser feito a nível de criar este clima facilitador responsável, portanto, que permita, por um lado, facilitar, mas obviamente havendo aqui algumas uma questão de prioridade dos políticos, é como eu costumo dizer. Exato, mas a vantagem é que o discurso político já lá está. Agora temos que ver é que se traduz de facto na ação e numa ação rápida, porque a inovação não espera. Portanto, aqui não podemos esperar anos para ter uma Europa muito mais... um mercado único europeu da inovação. Temos que ser muito mais rápidos desta vez. E, portanto, vai depender aqui também essa velocidade de poder atuar. Gil, muito obrigado por teres cedido a esta minha conversa. Nós voltamos para a semana, mas deixar-lhe o seguinte, como pôde observar nesta conversa, está cá tudo. Temos o talento, temos as condições, temos os empreendedores, temos a inovação e também existe o dinheiro para a pôr em prática. Lisboa está também no centro destas operações, logo Portugal também, tal e qual como outros países também têm as suas fábricas de unicórnios, não com este nome, nem com esta estratégia, mas com objetivos semelhantes. Portanto, está mesmo na mão dos decisores europeus poderem dar prioridade à inovação. Nós, até para a semana.